Imagine alugar o ponto, fechar contrato, iniciar as obras e descobrir que você não pode abrir a sua farmácia no local escolhido. O seu sonho vira um pesadelo. Por isso, no programa de hoje, a gente vai explicar por que é tão importante fazer a consulta prévia do local. Fica comigo até o fim, roda a vinheta. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal da Farma Contábil no YouTube. Eu sou Viviane Massi e está no ar mais uma edição do Descomplica Farma, hoje para falar sobre consulta prévia do local. Mas antes, inscreva-se, ative as notificações para não perder nada e você também tem a opção de ouvir este conteúdo em formato podcast nas principais plataformas de áudio. Muitos empresários e empresárias iniciam a abertura de suas farmácias sem fazer uma consulta prévia do local ou uma busca prévia do local. E isso pode trazer uma grande dor de cabeça. Quem descomplica esse tema para a gente hoje é Vinícius Imbaro Coelho, analista administrativo na Farma Contábil. Vinícius, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua presença. Obrigado, Viviane. Prazer estar aqui contigo. E a gente estava conversando anteriormente, eu e o Vinícius, e é isso mesmo. Se você for abrir a sua farmácia sem fazer uma consulta prévia daquele local, para saber se a prefeitura autoriza ou não, você está correndo um grande risco. Vai que você abre, coloca tudo para funcionar e a prefeitura diz que não, você não pode abrir aqui naquele local. É mais ou menos isso, né, Vinícius? Explica pra gente o que é, antes da gente entrar nos detalhes, explica pra gente o que é a busca prévia ou a consulta prévia do local onde a farmácia vai ser aberta. Claro, sem problemas. A busca prévia do local, ela consiste no primeiro pedido, né, que a gente faz para o empreendimento. Ou seja, o empresário vai lá, escolhe um ponto comercial, né, de livre escolha dele, e assim que, antes dele fechar o contrato de locação, o ideal é que ele traga para a legalização dele, para o escritório de contabilidade dele, o carnê do IPTU ou uma certidão efitêutica, né, que é o cadastro, é uma certidão que tem na prefeitura, onde consta o cadastro do imóvel que ele deseja. E aí a gente faz uma busca, né, no Rio tem a CPL, em São Paulo é através do Via Rápida Rede Sim, a maioria dos estados, os municípios integraram-se com a junta, então hoje você faz a viabilidade já em conjunto com a consulta prévia, mas no Rio ainda não é totalmente integrado. E aí a gente faz esse pedido para saber se naquele endereço pode ou não ter aquelas atividades, pode ou não ter aquele tipo de empresa, entendeu? E aí, mediante essa autorização que a prefeitura nos dá, a gente orienta o cliente a fechar o contrato de locação, até para ele não ficar pagando, né, meses e meses aí sem poder abrir, ou então ele vai lá e fecha o contrato de locação. Ah, o ponto é muito bom, e fecha o contrato, beleza. Quando ele traz para a gente, a consulta prévia é negada. E aí ele já firmou o contrato. Nossa, que dor de cabeça. Então, o primeiro passo, vamos supor, eu, Viviane, estou pensando em abrir uma farmácia num determinado ponto. O primeiro passo é entregar o IPTU para a contabilidade, para que a contabilidade verifique se é possível. Eu não posso fazer nada até ter certeza de que aquele local está disponível ou apto, a receber uma atividade de comércio farmacêutico, por exemplo. É o Isso primeiro mesmo, passo. isso mesmo. Pegar o IPTU, o endereço, ou se a pessoa não tem IPTU, a prefeitura não emite a certidão enfitêutica, pega a escritura, o RGI, lá vai ter os dados, né? E aí a gente fala normalmente, quando é locação, normalmente o proprietário tem tudo. Então o proprietário passa a metragem quadrada, tudo, e a gente faz essa consulta prévia para poder saber. Se a prefeitura autorizar, o município já aprovou. E aí a gente faz os demais trâmites, vai para a junta, que é o estado, e a Receita. E é muito comum, dono de farmácia abrir a loja sem ter feito essa busca prévia? Vocês Muito, encontram esses problemas assim no dia a dia da contabilidade aí da farma? muito. Eu vou te dar um exemplo recente de um cliente em Pernambuco, que a gente legalizou uma empresa para ele, todinha, de ponta a ponta. Quando chegou na parte de liberar o alvará, a prefeitura falou assim, a prefeitura aprovou a consulta prévia no início. Quando chegou no final, que era para tirar o alvará, a prefeitura falou, não pode não, porque aqui na prefeitura está como terreno, tem que fazer todo o trâmite de averbação, de separação de lote para averbar lo- é, para averbar como loteamento, que é onde pode ter tanto comércio quanto casa.
E aí ele teve que fazer uma alteração contratual na empresa dele para tirar daquele endereço e ir para outro. Aí teve custo, Nossa, esperou mais tempo, tudo isso. bom, é uma dor de cabeça danada. E aí, Vinícius, eu queria falar com você sobre os 5 pontos mais importantes que devem ser atendidos numa consulta prévia. Se você quer abrir uma farmácia e tiver atenção a esses 5 pontos que nós vamos falar aqui agora, você reduz, você minimiza as chances de ter o seu pedido indeferido pela prefeitura. Não sei nem se eu posso usar esse termo, Vinícius, indeferido, se a busca prévia do local pode ser negada, não sei qual é o jargão que vocês utilizam. Mas, enfim, não importa. O que importa é ter atenção a esses pontos para evitar problemas e conseguir aprovação com a prefeitura. E aí, como são 5, a gente vai falando um a um, que eu acho que fica de forma mais organizada e mais fácil para compreensão. O primeiro ponto, Vinícius, é o endereço incompleto ou imóvel sem IPTU. Explica para a gente por que esse é um ponto de atenção. Então, vamos lá. O endereço incompleto, às vezes, acarreta no seguinte: quando a gente bota tudo direitinho, às vezes a CPL no Rio já é aprovada de forma automática. Quando há alguma divergência no endereço, ou ele não está totalmente regularizado, ele vai para uma análise de um fiscal pessoa física. Ele deixa de passar por sistema e vai para a análise de um fiscal. Então, ela demora até de 5 a 10 dias, porque o fiscal vai no local, vai fiscalizar, vai olhar, tirar foto, ver se tudo aquilo pode ser feito ali, e aí ele volta e te dá o retorno se foi aprovada ou reprovada a CPL, entendeu? Então, quanto mais legalizado o imóvel tiver, IPTU, metragem quadrada, endereço correto, quadra, lote, parte, tudo isso faz com que a CPL seja aprovada de forma mais rápida. CPL significa Consulta Prévia do Local, uma sigla que eles já estão mais habituados a usar, mas para gente, né, leigo, é bom explicar. Consulta prévia do local ou busca prévia também, é muito comum em É, alguns municípios usar o termo busca prévia no lugar de consulta prévia. O segundo ponto é o zoneamento. Qual que é o problema do zoneamento, Vinícius, nesse então, caso? aqui, por exemplo, vou te dar um exemplo de um cliente que a gente teve em Caxias. Ele já tinha farmácia lá, ele legalizou mais uma empresa, né? Só que o zoneamento que ele legalizou, ou seja, no local do bairro onde ele legalizou, não permitia comércio, somente residência. Então a gente fez toda a legalização lá, só que quando essa no caso, como foi em Caxias, foi junto com a viabilidade. Quando foi para aprovar, eles não aprovaram, dizendo que ali não poderia ter qualquer tipo de comércio, deram até a legislação municipal vigente e não, a gente teve que trocar de endereço. Então tem a ver com a legislação local, com a lei, que diz o O seguinte: olha, município ele aqui determina nessa zona áreas, pode ou não pode. Ó, entendi. o Mas pode município ele, explicar. O município determina áreas. o município ele pré-determina áreas que podem ser comerciais, residenciais e mistas, né? Então, mista pode Hum, haver os dois. Mas onde ele coloca, estabelece que só pode residencial, não tem jeito. entendi. Então fique atento a isso. Terceiro ponto que você mencionou que é muito importante, que se não houver uma atenção em relação a ele, a farmácia pode ter problema, é a falta de metragem quadrada. O que que você quer dizer com isso exatamente? Então, a gente aqui, quando faz a viabilidade ou a CPL, a gente é obrigado a colocar a quantidade de metros quadrados que você está querendo utilizar naquele imóvel. Por quê? Pode ser uma loja, pode ser uma loja de rua completa, pode ser uma parte de uma loja, pode ser uma galeria, e isso influencia diretamente, a metragem quadrada é usada como base de cálculo para as taxas de vigilância sanitária e alvará, na maioria dos municípios, entendeu? Então, tipo assim, a pessoa me dá o endereço, e eu não, primeiro que eu não consigo prosseguir com a viabilidade nem com a busca prévia de local sem a metragem quadrada, né? Já me dá exigência aí, nem deixa eu terminar. Segundo, que se eu colocar qualquer taxa, qualquer valor, por exemplo, eu coloco 50 metros quadrados e a loja do cara é 150, aí ele vai ter uma taxa de vigilância menor, vai ter uma taxa de alvará menor, só que na primeira fiscalização ele vai ter que alterar, porque vai dar problema para ele, vai dar uma taxa deficiente, né, no valor, assim como o alvará, e aí ele vai ter um transtorno, vai sofrer fiscalização,
auto de infração, essas coisas para poder até regularizar. Entendi, entendi. Atividades. Tem que dizer na busca prévia quais são as atividades a serem realizadas? Não entendi muito bem esse ponto. Sim, a busca prévia de local, ela permite a gente colocar até 19 atividades. É uma como Não principal e sabia 19 desse como detalhe, secundárias. interessante. Normalmente a gente não coloca muito, porque deixa muito grande, entendeu? E às vezes o cliente não usa tudo. Então a gente aqui equaciona, por exemplo, o senhor vai ter farmácia? Vai. O que que o senhor vai ter na farmácia? Ah, vou ter teste, vacinação, venda de medicamento e perfumaria. São 4 quinais. Eu não vou botar venda de bala, venda de doce, essas coisas, porque já está englobado nessas 4 atividades principais de farmácia. Então a gente acaba colocando uma como principal e 3, ou até mesmo uma ou duas só, como o total de atividades que a pessoa precisa. Uma rara exceção, a gente chega até 6 atividades, mas é muito pouco, até porque assim, você bota laboratório clínico, serviço médico, essas coisas na farmácia, tem que ter a estrutura. Tem que ter uma salinha, propriamente disso, porque você vai sofrer fiscalização da vigilância sanitária, do CRF, da prefeitura, dos bombeiros. Então, você vai ter que ter toda a estrutura corretinha lá para poder atender essas atividades e exercer as funções que elas representam. E aí, Se o empresário, uma dúvida, se o empresário não informar as atividades, essa busca prévia pode ser negada. Quer dizer, essa autorização da prefeitura pode ser negada, é isso? o que pode acontecer? Normalmente, a gente orienta aqui os clientes da forma contábil, eu e a pessoa que trata do regulatório, a doutora Betânia, a gente equaciona junto com o cliente. A gente pergunta quais são as necessidades do cliente, e aí, mediante a isso, a gente dá as melhores opções de quinais para ele, né? Para ele poder ficar certinho fazendo tudo que ele faz. E essas atividades, elas normalmente, para o município, são de baixo risco. E aí ela tem um maior poder de aprovação, entendeu? Porque, por exemplo, se você botar a venda de medicamentos, perfumaria e botar comércio de bala, às vezes pode não passar, entendeu? Porque o fiscal vai olhar, pô, vocês são uma Entendi, farmácia, vocês querem vender bala para quê? Não precisa entendi. desse KNAI aqui, entendeu? Então, às vezes pode dar problema Entendi, nisso. entendi. Mas o que eu achava era que as atividades eram informadas para pedir o alvará e não para fazer uma consulta prévia de local. A consulta prévia de alvará a consulta prévia de local é o pedido de alvará, entendeu? Ah, Você tem autorização da prefeitura, porque o trâmite qual é? Você faz a consulta prévia é aprovada, a prefeitura te dá autorização. Você pega esse protocolo, coloca no site da junta dos estados. Quando não é integrado, que aí fica o mesmo protocolo, você pega o protocolo da junta, coloca na Juscerja. Esse protocolo ele vai puxar as informações do que você preencheu no município, tudo. Você complementa, entendeu? E com essa viabilidade, você pega a consulta prévia, bota na junta, a junta aprova e você faz o DBE, que é o documento básico de entrada, que é o pedido do CNPJ na Receita Federal. Então, assim, é tudo integrado. Tanto que entendi. todo o processo, depois que você faz o DBE, ele é regido pelo protocolo da junta comercial, da viabilidade. Então é isso aí, todo dia eu aprendo uma coisa nova, gente. Eu achei que fossem coisas diferentes, busca prévia, que depois, mais à frente, seria solicitado o alvará. Então, não, na verdade, quando você faz a busca prévia, você já está pedindo o alvará, que é o seu primeiro passo para a abertura da farmácia. O quinto ponto, Vinícius, que você mencionou é local. O que você quer destacar de importante em relação a esse tópico, local, relacionado à busca prévia? Então, o local, ele é o seguinte: o local, às vezes, o cara pode ter um ponto comercial muito bom, mas ele tem que estudar muito bem aquele ponto que ele vai alocar. Por quê? Ele vai alocar aquele ponto ali de um terceiro. Então, ele não sabe qual é o histórico daquele local. Ele não sabe se tem dívida, se tem passivo, como é que tá. Então, ele tem que se organizar muito bem. A gente já teve exemplo aqui de um cliente que locou o ponto, funcionava perfeitamente, e por uma briga com o locatário, chegou ao ponto de ocasionar uma ordem de despejo. Então, a farmácia fechou, entendeu? Por conta de divergências de pensamentos. E aí, assim, vai locar o ponto?
loca o ponto direitinho, estuda aquele ponto, vê se tem uma movimentação de pessoas, né, para te dar um retorno de venda legal, vê se não tem nenhum passivo nela, vê se está direito, com as taxas em dia, taxa de bombeiro, tudo isso. Para amanhã ou depois você não firmar um contrato de locação e ter problema, porque aí você vai ter que cumprir o contrato, né, até chegar ao ponto de fazer o distrato, quebrar o contrato e tudo mais, vai dar uma dor de cabeça, que às vezes pode ser evitada antes. Bom, tem bastante conteúdo aqui no canal sobre, por exemplo, ponto, compra de farmácia, se você for comprar uma farmácia que já está constituída, pontos que você precisa observar, dá uma passeada, que você vai encontrar muita coisa bacana aqui. E essas são as dicas do Vinícius, mas se você ainda tem dúvida, você pode enviar nos comentários as suas dúvidas ou procurar a Farma Contábil e falar diretamente com o Vinícius, com a equipe dele. Eu tenho certeza que eles vão te orientar muito bem para que você faça todo o processo certinho. É bom, né, Vinícius, a gente começar certo. Aqui na Farma Contábil a gente fala muito isso, né? Vamos fazer tudo certo, porque quando a gente faz tudo certo, a princípio pode parecer mais trabalhoso, mas o certo é o melhor caminho a ser tomado. Porque quando a gente não faz certo, gente, lá na frente, sempre vai dar um probleminha, um problemão, né, que pode levar até ao fechamento de uma farmácia. Vinícius, você quer colocar alguma consideração final? Acho que a gente já passou por todos os pontos que você tinha destacado. Sim, sim. E precisando, só para fechar com um exemplo aqui, dessa questão de IPTU, teve uma cliente nossa na região dos Lagos que ela quis abrir mais uma loja, né? Ela falou comigo na quarta-feira e me mandou o IPTU. A empresa dela já está constituída hoje. Foi constituída, ela me pediu na sexta, sexta? Não, quinta-feira, desculpa. Foi quinta-feira e hoje já estava constituída, porque correu tudo direitinho. Pagou a taxa, o IPTU estava tudo certo, a junta E a busca aprovou. prévia saiu rapidinho também, né? É Assim, porque lá já muito é rápido. integrado com a junta comercial, entendeu? Então eu já faço a busca prévia de local junto com a Entendi. viabilidade integrada. Aí aprovou, já aprova estado e município. Aí eu só faço a parte federal, paga-se a taxa, eu bato a minuta do contrato e registro. Maravilha. Vinícius, muito obrigada pelo seu Nada. conteúdo, ok? Pessoal, parabéns pro Vinícius, é aniversário dele, tá? Obrigado, gente. Tudo de bom. No dia do aniversário dele, ele sentou aqui para dar essa entrevista pra gente. Estamos à Obrigada. disposição aí para o que precisarem. Conta para mim nos comentários o que você achou, deixe o seu like neste vídeo, compartilhe, isso é super importante e tenha muita atenção a todos esses pontos trazidos aqui pelo Vinícius. Eu tenho certeza que se você fizer tudo certinho, você vai evitar problemas futuros. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te vejo no próximo Descomplica. Até lá. Tchau, tchau.